Estamos no capítulo 6 do livro de Esther. Às vezes a gente se depara com algumas pessoas que falam que a Bíblia é fantasia, que essas histórias não aconteceram. Acredito que um dos motivos das pessoas pensarem assim é que são histórias tão incríveis, parecem uma história inventada, né? Uns detalhes que surgem assim, nem parece que aconteceu, mas aconteceu. Parte da história bíblica são fatos, e esse inesperado é porque a história não é escrita por homens, ela não é quadrada, ela não é uma coisa repetitiva, uma coisa previsível. A história, ela é totalmente imprevisível para nós, mas com sentido para Deus. O capítulo 6 de Esther é mais um desses que mostram assim algo interessantíssimo, né? Acontecendo uma coisa após a outra, tudo para favorecer o povo de Deus, os servos de Deus. Estudamos então este livro, estamos estudando. Quando nós falamos, uma das primeiras vezes, que alguns falam que o livro de Esther é para contar a origem da festa do Purim. E essa festa então, ela é uma festa em alegria pela libertação, por não terem sido mortos, o povo que estavam lá quase para ser mortos. E aí então se começa a contar a história, que certo dia um rei deu um banquete, nesse banquete pediu para que a sua rainha se aparecesse, ela não apareceu, então assim, ela não querendo se exibir, foi deposta, e aí assim Esther foi uma escolhida para ser a rainha. Ao mesmo tempo aparece um homem mau, chamado Amã, que foi engrandecido por Assuero, e porque Mordecai não queria se curvar a ele resolve não matar Mordecai, mas matar todos os judeus. E assim nós percebemos que Mordecai fala com Esther para que ela pudesse fazer alguma coisa para ajudar o povo. E Esther então vai até o rei, que foi o que nós estudamos no capítulo 5, e assim o rei a atende. Ela, no lugar de falar o que ela queria, ela falou primeiro: olha, eu quero que você venha a um jantar, depois venha a um outro jantar, e lá eu vou te revelar. E nós dissemos que aparentemente essa demora, essas colocações de Esther é porque ela não sabia muito bem o que fazer, mas ela estava ali estudando, esperando o momento certo, né? Às vezes a gente não tem que resolver tudo no momento, mas esperando os eventos se acostumarem, se acalmarem. E nessa espera daqui, espera dali, acontece de lá, acontece de cá. Conta-se que entre um banquete e o outro, capítulo 6, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer o livro dos feitos memoráveis, e nele se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: onde está? Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Vamos ler até aqui. Então estava lá, o rei perdeu o sono. E a gente vai analisando aqui os detalhes, não tão demoradamente, senão a gente demora demais, né? Demoradamente demais, fica demais. Mas, medida de tirar um pouquinho, porque são tantos detalhes, né? Quando você vai lendo os detalhes, você vê quantos detalhes. O que é isso?
É a mão poderosa de Deus, a providência de Deus. Não existe por acaso, existe providência. Então a gente vai percebendo que cada detalhe aqui só pode ser explicado de uma forma: Deus. Não tem como explicar. Vamos lá. O rei não pode dormir. Por que um rei não dorme? Bom, pode ser porque realmente essas farturas todas, às vezes a gente acha que é bom demais, né? E essa vida louca por aí, mas a Bíblia diz que doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Eclesiastes 5:12. Nós não sabemos o motivo, se ele estava preocupado com o que a Esther iria falar para ele, se ele tinha algum outro motivo para não dormir, né? A Bíblia não fala, mas nós sabemos, e eu não vou ficar repetindo isso sempre, né? Mas nós sabemos que é Deus que não deixou ele dormir. Propósito de Deus. O que o rei então fez quando perdeu o sono? Mandou trazer o livro dos feitos memoráveis e nele se leu diante do rei. Pense num rei, num palácio, o tanto de coisa que ele podia fazer. Ele podia chamar uns músicos lá para cantar uma música, jogar com ele algum jogo lá, chamar umas mulheres para ficar com ele. Ele pediu para ler, e não é ler qualquer coisa não, ler um livro dos feitos memoráveis. Alguns comentaristas dizem que era para dar sono, né? Porque esse livro é igual você ler um dicionário. Você vai ler no dia tal, o rei tal, aconteceu isso e tal, fulano de tal, na porta fez isso e tal. Não tinha muito assunto, não tinha muita graça. Olha a providência de Deus. Perdeu o sono, foi ler um livro, e foi ler que livro? Logo o livro que tinha a história de Mordecai. Lembra como nós acabamos no capítulo anterior? O que estava acontecendo, ou prestes a acontecer com Mordecai? Amã mandou levantar uma forca para ele. Imagina, Esther talvez tivesse condição de ajudar o povo, mas aí não tinha muito o que fazer para ajudar Mordecai, porque ele ia ser enforcado logo pela manhã e aí acabou. Essa parte do Mordecai, né? Mas Deus está por trás de tudo. Não é Esther, né? Não é feitos memoráveis de Esther, são os feitos de Deus. Deus usando cada um como usou Esther, e como usou Assuero, como usou tantos outros. E aí então, ele viu no livro, e o que ele viu? Que havia registrado um serviço por Mordecai 5 anos antes. Curioso, né? Deus fala por intermédio de uma leitura, por intermédio de um sonho, por intermédio de uma falta de sono, seja por o que for. Assim é o que Deus faz. 5 anos, demora, mas era a hora importante. Talvez se Mordecai, lembra que quando nós lemos lá no começo do livro de Esther, que Mordecai não recebeu nada por aquilo? Mordecai havia salvo a vida do rei, contando que tinha traidores, e ele não recebeu naquela época. Se ele tivesse recebido naquela época, já tinha partido do esquecimento e hoje ele ia para a forca. Mas bem nesse dia, o rei leu e percebeu. Versículo 2: achou-se escrito que Mordecai havia denunciado a Bigtã e Teres, os 2 eunucos. E aí a pergunta do rei: que honras e distinções se deram a Mordecai? Nada, nada. E é curioso, porque a gente percebe, né? Não era comum isso, era raro um serviço não ter essa recompensa. Alguém fazer uma coisa dessa grandiosidade pelo rei não ter recompensa, mas também naquela época foi o propósito de Deus. A gente tem várias histórias assim. José, por exemplo, ele achou que poderia contar com a ajuda do copeiro lá de Faraó,
mas ele teve que esperar mais 2 anos. Mas foi no momento certo que ele foi livre. Nós vemos o povo de Deus, o povo deixar o Egito no momento certo. E assim, cada uma das histórias bíblicas é a hora oportuna. O que mais aconteceu? Não só Mordecai seria honrado, mas quem que estava lá perto? Amã. Perguntou o rei: quem está no pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse Mordecai na forca que ele, Amã, lhe havia preparado. O rei perde o sono, madrugada, nem tinha clareado ainda. Quem está no pátio? Ninguém devia estar no pátio. Quem que fica no pátio de madrugada? Acredita-se que Amã nem dormiu. Ele estava tão empolgado em matar o Mordecai que ele ficou lá vendo os últimos detalhes da forca, se a forca não ia cair. Mas mais do que isso, ele ficou lá esperando uma oportunidade para falar com o rei. Lembra que nós falamos que não era simplesmente entrar lá e vou falar com o rei? Ele não ia arriscar como Esther fez. Ele ficou ali por perto, ele sabe que alguma hora o rei ia sair na varanda e ia vê-lo lá. E nessa hora, tem alguém aí? Tem Amã. E aí o que o rei disse? Manda buscar Amã, que eu quero um conselho. Eu quero um conselho. Alguns falam que o que vai acontecer agora foi uma certa advertência a Amã, uma oportunidade que ele vai ter e ele vai perder. Uma oportunidade de se arrepender, de mudar. Vamos lá. Versículo 6. Entrou Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entreguem-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dela apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Vamos parar por aqui. Amã, já falamos várias vezes, ele está no alto da glória. Ele não queria dinheiro, ele não queria apenas algumas coisas que ele já tinha. Ele queria ser honrado, tanto que ele tinha tudo, e só porque Mordecai não se curvava a ele não estava feliz. E aqui ele está num momento muito assim, né? Olha, para ele levantou de madrugada porque vai ser o dia especial. Primeiro ele vai enforcar o Mordecai, depois ele vai participar de um banquete lá com a rainha, junto do rei. E agora surge uma oportunidade, foi convidado para entrar lá, disse que foi entrar lá no quarto do rei, quase ninguém poderia fazer isso. E uma cabeça de uma pessoa que se acha, vamos dizer assim, quando o rei faz essa pergunta, o que se deve fazer a quem o rei quer honrar, né? Quando foi feita essa pergunta, ele entendeu que era ele, o homem a quem o rei deseja honrar. O que se deve fazer? Ele entendeu que era ele. O rei não falou quem era esse homem. E aí então ele tem esta ideia, né? Que a gente percebe que o que ele pediu? Ele pediu o que poderia ser melhor, no caso dele. O que ele queria? Honras e glórias? Ele já era possivelmente o segundo lá do reino. A gente acredita que ele tinha até um plano de matar esse rei para ele se tomar o lugar do rei. E aqui, se o rei fizesse isso com ele,
para que ele andasse num cavalo, com os trajes, com a coroa do rei, era quase que uma comprovação perante as pessoas que o rei tinha ele como o segundo, como o sucessor. Então, ele faz tudo isso. A gente percebe que ele se enganou muito bem, né? Se enganou muito bem. Mas o que acontece? Versículo 10: Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa alguma de tudo quanto disseste. Você consegue imaginar a cara de Amã? O maior inimigo dele, Mordecai, aquele que não se curva, aquele que ele pôs uma forca para matá-lo, o rei vem e fala: eu quero honrar esse homem, o homem a quem o rei deseja honrar. Mas como assim? Como que a mãe ia pedir para enforcar o homem a quem o rei deseja honrar? Como que ele iria andar pela cidade, fazendo com que todos se curvassem a Mordecai, sendo que a única coisa que ele queria era que Mordecai se curvasse a ele, e ele não fez. Imagine depois disso, quando ele chegasse perto das pessoas e as pessoas se curvassem perante ele, ele imaginar que aquelas pessoas estavam rindo dele, né? Pensando: esse aí que praticamente teve que se curvar na presença de Mordecai. Então tudo foi muito difícil aqui para ele. Lembra que eu disse? Algumas pessoas acreditam que isso aqui foi uma oportunidade para Amã, para que ele parasse com tudo, para que ele entendesse que ele estava errado. Mas tem certas pessoas que não aproveitam as oportunidades. De que modo isso afetou a Mordecai? Isso é um fato interessante. Aqui diz o texto que depois que Amã teve que andar o dia inteiro lá com ele, Amã teve que vestir, olha os detalhes, vestiu, colocou o Mordecai lá junto no cavalo, andou com o Mordecai, e falando para os outros: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, trouxe Mordecai de volta, tirou as roupas do Mordecai lá, e o que Mordecai fez? Versículo 12: Depois disso, Mordecai voltou para a porta do rei. Voltou para a porta do rei. Voltou para onde ele estava. Um comentário diz: o aplauso não muda as pessoas verdadeiramente humildes. Seus valores são muito mais profundos. Mordecai não voltou agora, não. Eu sou o cara, né? Sou melhor que Amã. Voltou lá para o seu pano cinza de saco. A tristeza dele continuou por causa do povo que ia morrer. Não alterou nada. Tem gente que, quando é homenageado, altera, fica orgulhoso. E o que aconteceu com Amã? Porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Ele se sentiu humilhado. E é interessante isso também. Quando a gente é humilde, ser humilhado não é vergonha. Você não pode humilhar uma pessoa humilde, porque ela já se sente, ela sabe que ela não tem essa importância toda, não é melhor do que ninguém. Provavelmente, se Mordecai fosse mais humilhado ainda, ele não ia se importar com isso. Mas Amã mexeu com o pior, com a sua honra, com a sua grandeza. E aí a gente entende o seguinte: a diferença entre reputação e caráter. Amã era um homem famoso, era um homem de reputação. Por quê? Porque o rei o nomeou para um cargo importante, porque ele tinha riquezas e dinheiro, porque ele era um homem falso e com a sua influência ele conquistava
a sua reputação. Porém, não era um homem de caráter. Não sobrava nada dele. Essa é a diferença. Um homem de caráter pode ter e deve ter boa reputação, mas a simples boa reputação não significa nada, não significa tanto. Lembra que da primeira vez ele foi para sua família? Aqui ele vai de novo para sua família. Na primeira vez, qual foi o conselho da família? Constrói uma forca para matar Mordecai. Ele foi contando que ele tinha grandezas, que ele tinha filhos, que ele tinha dinheiro, mas tinha uma coisa que incomodava: Mordecai não se curvava. E aí a mulher dele e os amigos falaram: constrói uma forca para Mordecai. Agora vai ser diferente. Versículo 13: contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairás diante dele. Ou seja, deu ruim, né? Eles não foram dessa vez: não tem problema não, vamos construir outra forca agora. Não. Eles perceberam: olha, isso aí não está indo para o seu lado não. Lembra que nós falamos várias vezes aqui, estou falando isso? Os alertas para Amã, para que ele pudesse se humilhar, que ele pudesse entender que não era daquele jeito, mas ele vai seguir em frente. Vamos dizer que ele estava lá conversando, quando os eunucos do rei bateram à sua porta, a fim de escoltá-lo para o banquete da rainha, o segundo banquete. Versículo 14: falavam estes ainda com ele, quando chegaram os eunucos do rei, e apressadamente levaram Amã ao banquete que Ester preparara. Vou ler alguns versículos aqui, irmãos. Primeiro, em relação a essa situação de Amã e Mordecai. Você vê um correndo perigo, de risco, de morrer, de ser penalizado, e você vê um outro orgulhoso, cada vez mais se enriquecendo, e a história parece que foi numa constante para pior, né? Acontecendo coisas para pior. Há um decreto para matar todo mundo, de repente piora, um desejo de Amã em enforcar Mordecai, está tudo dando errado. Mas nós sabemos que diante de Deus não é assim. Provérbios 11:8 diz: o justo é libertado da angústia, e o perverso a recebe em seu lugar. O justo é libertado da angústia. Então vamos pensar sempre assim, né? Mordecai e Amã. O justo, Mordecai, é libertado da angústia. O perverso, Amã, recebe em seu lugar. Provérbios 18:12: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, do Amã, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade levando a honra. Provérbios 29:23: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então, se a gente for analisar, tem vários versículos assim. E no comentário que eu peguei esses versículos, dizia o seguinte: que diferença faz uma vírgula? Aí depois há uma pergunta: de que lado da vírgula você está? Também faz muita diferença. Porque se nós estamos no lado do orgulho, nós estamos em caminho de angústia, em caminho de
de queda, se nós estamos do lado da humildade, nós estamos no lado da honra, nós estamos do lado de receber a paz, a liberdade daquilo tudo que é a morte. Amã começou muito feliz, mas ia ser o último dia da sua vida. Ezequiel 33:11 diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Falei várias vezes que os acontecimentos dão a entender que ainda é como se falar: mãe, larga disso, se converte, olha, tá dando errado para você, não vai dar certo. Mas não deu. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vê uma história e aquele mal, ele começa a apanhar, ele começa a ser morto, você fala: bem feito, né? É como se a gente pensasse que Deus fosse assim. Deus não ama a vingança, não ama a morte. Deus ama a conversão. Nós lemos aqui: Deus não tem prazer, eu não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta. E aí eu vou ler mais 2 ou 3 versículos aqui. 2 Pedro 3:9: o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mateus 23:37: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Deus tem prazer, tem bondade. É interessante, a gente tem falado aqui, né, como cada detalhe vai mostrando que Deus coordena todas as coisas. Deus está por trás de todas as coisas. Está por trás de uma leitura, por trás de uma palavra de um oficial aqui que fala: a Amã está ali, até mesmo em levar a Amã para aquele lugar. A nossa vida é toda assim. Às vezes a gente não tem o costume de falar: não, o Senhor falou comigo. Mas tudo é isso, o Senhor falou comigo. Por que nós estamos estudando Esther? Porque o Senhor falou comigo. Por que a revista da escola dominical combina com outro estudo que às vezes não tem nada a ver? Mas porque o Senhor está falando e Ele está coordenando todas as coisas, todos os acontecimentos. A nossa história, a gente não tem noção do que acontece, mas o Senhor está conduzindo. E a gente percebe que é mais fácil explicar quando é para o bem. Quando é para o mal é mais difícil entender, quando acontece errado, né? Por que está acontecendo isso errado assim, né? Mas quando é para o bem é mais fácil explicar. E a gente vai assim tentando organizar as coisas e vendo: nossa, como Deus foi bondoso, permitiu que eu saísse tal hora, e porque eu saí tal hora eu arrumei tal emprego, e porque eu fui na festa tal, eu arrumei o meu namorado, que foi assim que eu casei. Se eu não tivesse ido em tal cidade, não tinha acontecido isso. Aí a gente vai ligando, né? Eu tenho falado muito a respeito da nossa igreja, como foi abençoada nessa época de pandemia, porque começamos desde o de 27 de maio, tem igrejas que estão fechadas, vão começar em outubro, muitas vão começar agora em outubro, e a gente vê que foi favorecendo pelo tamanho da igreja, foi favorecendo pelo prefeito, que até quando estava vermelho lá, ele apareceu uma coisa lá do governo que falava que os essenciais poderiam ficar abertos, a igreja era essencial para o estado de São Paulo, e a gente começa a pensar assim, tudo colaborando. Então a gente tem várias coisas, várias histórias que a gente vai ligando e vai falando uma coisa que dá certo para outra acontecer, e assim é na nossa vida, assim é na igreja, assim vai acontecendo, porque Deus tem a ordem da história. Então quando a gente vê todas essas coisas acontecerem, a gente também vê essa questão que eu estava começando a falar, né? Deus não tem prazer, não quer a morte
Ele quer que as pessoas se convertam, que as pessoas se arrependam. E isso a gente tem falado muito, né? Na questão da misericórdia, na paciência de Deus, que é a que Ele tem para conosco também, muitas vezes. E nós entendemos isso, que o desejo de Deus é que os pecadores, sim, sejam salvos. Há grande alegria no céu quando um pecador se arrepende. Lucas 15, 7. Só que o Senhor não obriga as pessoas a dar as costas aos pecados e se voltarem para Jesus. O Senhor dá sinais, mas não obriga ninguém. E assim está se consolidando o final de Amã, que a gente vai perceber e estudar na próxima semana. Esther, capítulo 7. Esther denuncia Amã, que é enforcado.